Bom dia, meu nome é Nathalie, eu sou estagiária de Química Licenciatura e estou acompanhando a professora Cris. Bom dia, meu nome é Ana Paula, também sou estagiária do curso de Química Licenciatura e a gente está acompanhando a Cris na eletiva Cosmético. E vamos trabalhar na eletiva, né, a parte dos cosméticos artesanais e vamos vincular, mostrar para vocês o vínculo que eles têm com a biologia, com a química, com a física, em diferentes áreas também, na dermatologia, na medicina. Os cosméticos eles apresentam uma área muito ampla. Pode passar, por favor. Para isso, primeiramente, a gente precisa entender o que são os cosméticos. Não sei se vocês já pararam para se perguntar o que são os cosméticos, que relação esses cosméticos têm com a química e com a biologia, como esses cosméticos surgiram. São perguntas corriqueiras, comuns, mas que a gente nunca parou para se perguntar, porque utilizamos muito esses cosméticos no nosso dia a dia, mas a gente não sabe muito bem o que são, definir basicamente. E para definir, o que são os cosméticos, são compostos químicos que são utilizados para nos embelezar. Os cosméticos existem desde muito antigamente. Esses componentes químicos já estavam presentes, as pessoas utilizavam para se embelezar, cuidar da saúde, cuidar da aparência, e nem sabiam dizer o que seria a química. Por exemplo, a rainha Cleópatra, ela utilizava leite, ela banhava no leite, porque ela falava que deixava sua pele mais macia. E realmente poderia resultar nisso. Por quê? Porque no leite tem o constituinte químico chamado ácido lático. E o ácido lático ele atua na mais profunda parte da epiderme. E isso promove a remoção de células mortas e renova a nossa pele. Então, eles já utilizavam esses componentes químicos e nem sabiam que eram componentes químicos. Também na Grécia Antiga, as mulheres utilizavam o pó de carbonato de chumbo para empalidecer a pele. Esses carbonatos de chumbo, atualmente a gente sabe que o chumbo ele é tóxico. Tinha até os batons que estavam sendo procurados pela Anvisa por ser tóxico. Ou seja, a beleza já pode custar a vida de algumas pessoas. Por isso que é importante a gente compreender os componentes químicos presentes nesses cosméticos. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito costume de utilizar ingredientes de cozinha para passar na pele, para passar no cabelo. Mas antes de utilizarmos esses ingredientes, é preciso entender o que constitui cada coisa. E nessa constituição temos a química e a biologia presente. Os cosméticos, eles são muito conhecidos pela inovação científica. Eles utilizam muito. Eles começam a utilizar alguns componentes químicos que muitas pessoas não utilizam. Um exemplo é a nanotecnologia, muito famosa e muito útil, mas muita gente não conhece assim, a parte da sociedade. É um termo mais científico. O que constitui a nanotecnologia? São nanopartículas. O que são nanopartículas? Ela é menor, ela é 1000 vezes maior que o diâmetro de um átomo e 1000 vezes menor que um fio de cabelo. Olha que interessante. E o tamanho dela pode definir a propriedade, por exemplo, de um cosmético. O exemplo da nanotecnologia nos cosméticos é o dióxido de titânio nos protetores solares. Ele atua mais fortemente, né? Ele tem mais proteção solar para a pele e ele não deixa aquela camada branca sobre a pele quando a gente passa o protetor solar. Também tem N outras nanopartículas. Um exemplo também são os lipídios sólidos, que são utilizados nas fragrâncias de perfume. Então, os cosméticos, ele é muito abundante. Os componentes químicos, estudar ele é muito interessante,
entender como se deu o processo para chegar até aqui. É muito interessante que a gente vai observar, quando formos observar como surgiu e a história, que utilizamos técnicas que utilizavam há 3.000 anos antes de Cristo. Por isso é importante compreender como surgiu. E a relação com a química a gente vai descobrir ao longo de todo o projeto. Dá para trabalhar a questão da água, dá para trabalhar a questão dos emulsificantes, do pH, da questão dos óleos essenciais, dos perfumes, a questão biológica, química, a parte da medicina, da dermatologia. É uma área muito ampla, uma área muito interessante, uma área que precisamos conhecer para não cometer erros como foi cometido lá na Grécia Antiga, quando as mulheres utilizavam carbonato de chumbo, que é tóxico e pode custar a vida. Pode passar, Nath? Pode sim, Ana. E aí, continuando o que a Nathalie estava falando, acredita-se que o uso dos cosméticos ele começou há 30 mil anos atrás. Como a gente sabe que na pré-história tinha-se a cultura de pintar e esculpir gravações em rochas. E que também os índios pintavam o corpo. E a decoração do corpo, ela fazia parte de rituais, tanto em questão de guerra, como em cerimônias religiosas. E um exemplo dos índios que utilizavam essas pinturas são os aborígenes. E através das evidências arqueológicas e dos relatos históricos, a gente sabe que os egípcios eles foram os primeiros a utilizar os cosméticos em larga escala. Eles utilizavam como estratégia para proteger a pele do clima desértico da região, recorria a gordura animal e vegetal, cera de abelhas, mel e leite para o preparo de cremes para a pele, além deles utilizarem também sombras de rouge e um extrato de vegetal de rena para pintar os cabelos. E eles também utilizavam uma maquiagem muito característica, que é onde eles destacavam mais os olhos, porque eles acreditavam que os olhos era a representação da alma. E utilizavam perucas coloridas, que é para tentar representar a posição social de cada indivíduo. Eles também utilizavam o pó de couro, que era uma espécie de poeira preta rica em chumbo. Aí eles pegavam esse pó e misturavam com a gordura animal ou o óleo vegetal. E depois disso eles aplicavam nos olhos, delineando-os, formando uma proteção tanto contra o sol como também contra insetos. Eles também usavam esse carvão, no caso das mulheres, usava esse carvão para realçar as sobrancelhas, e nas pálpebras eles aplicavam um pó verde à base de malaquita. E já na boca, para fazer aquela coloração mais avermelhada ou rosada, eles usavam o carmim, por conta do pigmento que ele tinha, que era extraído do inseto cochonilha. Ou eles usavam raízes também para poder fazer essa coloração na boca. As maquiagens elas eram feitas de forma natural e fabricadas pelos próprios egípcios. A composição química, diferente dos produtos que temos hoje, era a base de carvão, de gordura animal, de óleos vegetais, de substâncias tóxicas como mercúrio e chumbo. Além de destacar que antigamente, na época no Egito, a gente tinha uma sociedade machista. Então, as mulheres elas tinham que ter uma pele mais clara do que as dos homens. E um exemplo que a gente tem é a Cleópatra. E tem uma lenda que diz que ela usava uma mistura de leite de cabra e miolo de pão para tentar clarear ainda mais a pele. Além de utilizar banhos de leite com mel, argila no rosto e o couro para poder tentar alcançar esse clareamento, buscando assim um clareamento maior da pele.
Passando um pouco da história, a questão de 400 anos de Cristo, né? Ana falou de 3.000 antes de Cristo, agora eu vou falar um pouco sobre 400 anos de Cristo. Na época dos gregos e romanos, ele já não passa mais a dar tanta importância para a questão religiosa, igual na questão dos aborígenes, que a Ana havia dito. Aqui já passa a se desenvolver mais a parte científica. Aqui começa os filósofos, então eles começam a dar mais importância para banhos de sol, como a gente pode ver aqui, né? Eles usavam muito dos banhos de sol, já dava mais valor à aparência, também ressaltavam a questão da atividade física, e algo muito interessante que foi os gregos e os romanos que fizeram os primeiros sabões. Esses sabões eram constituídos dos extratos vegetais, ou seja, ali já havia extração. Não é extração como vemos hoje, mas para vocês verem, já ali há 400 anos de Cristo, eles utilizavam o extrato de vegetais. E atualmente ainda há processos que utilizamos os extratos vegetais, fazemos a extração não só para sabões, mas também para perfumes, para essências. Então, algo muito antigo que a gente desenvolveu, mais cientificamente, mas ainda utiliza. Por isso que é importante a gente entender a história. E o que constituía esses extratos vegetais? Um dos exemplos era o óleo de oliva. Nessa época também, como a Ana havia dito, né, eles também tinham o costume de empalidecer a pele. Eles buscavam uma pele mais branca. Aqui na Grécia e na Romana também. Que tanto que eu havia dito o exemplo do carbonato de chumbo, né? Do pó, eles também banhavam com leite e mel, com argila. Alguns desses componentes naturais utilizavam muito da natureza para se embelezar. Passar, né? Aí, já na Roma, a gente teve o surgimento da alquimia. E essa alquimia, ela era o quê? Ela era uma ciência oculta que manipulava a formulação de cosmético para rituais e magias e ocultismo. E aí foi nesse período que Ovidio escreveu seu livro voltado para a beleza feminina, que foi Os Produtos de Beleza para o Rosto da Mulher, que ensinava as mulheres a cuidar da beleza com receitas caseiras. Então, como a gente viu aí, né, foi o primeiro livro voltado para esse costume de utilizar cosméticos para beleza feminina. Que aí nesse livro ele trouxe essas receitas caseiras para um cuidado maior nessa questão de beleza por parte das mulheres. Até aqui a gente falou de progressão. Talvez não em relação a alguns pensamentos, como pensamentos machistas, ou de querer empalidecer a pele, mas agora é uma questão da regressão dos cosméticos. Já havia desenvolvido muito, já tinha alguns produtos cosméticos, mas nessa época foi uma época de clausura para a ciência cosmética, por conta do rigorismo religioso e da questão da medicina. Porque eles falavam que estavam dando muita importância para a vaidade, então não achavam tão importante que isso teria que acabar. E outra questão foi bem na época da peste negra. A peste negra foi na Idade Média e os médicos, os estudos da medicina e alguns religiosos acreditavam que o banho, a água quente, você banhar com água quente, abria poros e entrava a peste. A peste, ou seja, a peste abria, a peste entrava por conta dos poros que eram abertos por conta da água quente. Atualmente a gente sabe, né, com todos os estudos científicos, que isso não é verídico, mas eles passaram 400 anos abolindo o banho mesmo. Eles utilizavam água somente para banhar. Bom, acredito eu que causou muitas mortes, porque a higiene é fundamental para a nossa vida.
não só também contribuiu, né, para pegar a peste negra, mas o que contribuiu não foi a questão de não banhar, de banhar por abrir os poros, mas pelo contrário, por não banhar, a falta de higiene. E essa época ficou conhecida como 500 anos sem banho. Pode prosseguir, né? Continuando, né, essa linha do tempo, a gente tem o renascentismo e o descobrimento das Américas no século XV, onde ocorreu essa busca pelo embelezamento, e aí, assim, a gente teve o surgimento de costumes e hábitos de vida que na época começou a ser retratado pelos pintores, onde, por meio das pinturas, eles buscavam exaltar a beleza da mulher em sua plenitude. Porém, como a Nathalie falou, a gente tem o surgimento da falta de higiene, e aí os perfumes acabam sendo criados para mascarar esse odor corporal. E aí, durante a Idade Moderna, nos séculos 17 e 18, tem-se uma crescente dos cosméticos na Europa, sendo assim, eram vendidos muitos produtos cosméticos, como depilatórios, pomadas, azeites, água aromática, sabonete e outros artigos de beleza. Neste período, a gente não se tinha ainda o costume de tomar banho regularmente, que assim ocasionou o crescimento da produção de perfumes. Isso foi de grande importância para a economia francesa. Já no final deste século, os puritanos eles levaram um novo período onde os cosméticos e perfumes saíram de moda, e em 1970 o parlamento inglês estabeleceu que as mulheres que utilizassem produtos cosméticos ou produtos de limpeza, elas poderiam acabar sendo presas, porque isso ia ser considerado um ato de bruxaria, e aí elas poderiam ter esse casamento delas anulado, porque eles enxergavam a prática de cosméticos e de criação de produtos de limpeza como um ato de bruxaria. Já na Idade Contemporânea, agora, né, a Idade Contemporânea começa no século XIX, e aqui volta a ficar popular os cosméticos, e esses cosméticos eram muito utilizados, eram muito feitos, produzidos em casa. As pessoas produziam leite de rosas, creme de pepino, com materiais que a gente tem em casa. Atualmente, algumas pessoas ainda fazem isso. E também foi nessa época que os países desenvolvidos começaram a produzir esses cosméticos no indústrias, mas ainda assim era produzido mais em larga escala em casa mesmo, de forma caseira. Já no século XXI, a indústria toma conta, que aí também é a época da mulher pós-guerra, que a mulher começa a ir para a indústria, então ela já não tinha mais aquele tempo, né? Não tinha tempo para fazer os afazeres domésticos e cuidar da pele, fazer receitas caseiras, então elas passam a comprar, a consumir esses cosméticos industrializados. Aqui a química ela aparece de forma mais forte, né? E é nessa época também que surge o primeiro batom. Foi no ano de 1921 e como a gente pode ver, ele era em forma de um cartucho. Não mudou muito do que tem hoje, né? A aparência, ele era maior, mais robusto, mas a forma do mesmo jeito, em forma de tubo. Nessa época também surgiu os aerosóis, os shampoos, os cremes para ondular os cabelos. Essa época também é a época dos cabelos altos, cacheados. Então foi tudo no século XXI. Já no século XX, perdão, já no século XXI, no regente que estamos, algo que se destacou bastante foi a nanotecnologia, como eu havia dito, né, questão do dióxido de titânio, das nanopartículas de lipídios. Tem uma gama muito grande. A nanotecnologia ela trouxe muitas inovações para os cosméticos. E nessa época também as pessoas passaram
a buscar mais cremes, mais produtos de beleza para o rejuvenescimento da pele. Então, está sendo, acredito que ainda tem muito a se descobrir, já avançou bastante, né, de antigamente até hoje. Como a gente viu, alguns processos químicos que eram realizados antigamente, a gente ainda utiliza, de uma forma mais aprimorada, né, a partir do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico. Mas uma coisa que é válido ressaltar é que não consigo mais imaginar a nossa vida sem esses produtos cosméticos para higiene, para beleza, e não tem como separar ela da parte científica, da biologia, da química, e por isso é importante a gente entender. Até porque, como eu havia dito, tem produtos caseiros que dá para utilizarmos em casa mesmo, mas é importante entendermos o que estamos usando. E aí, né, a gente tem que a ciência da beleza traz para a gente a natureza expressando a sua perfeição através de três reinos materiais, que no caso é o mineral, o vegetal e o animal. E aí, com o tempo, o homem entendeu que ele deve atuar em harmonia com os processos vitais e buscar nos três reinos os recursos naturais para a manutenção e aprimoramento estético do seu corpo. E aí, o que acontece? Os cosméticos, eles trazem essa proposta de atuar nas estruturas externas do corpo humano, como pele e cabelo, auxiliando o metabolismo para que ele possa prolongar a juventude e retardar, e, consequentemente, né, retardar o envelhecimento, promovendo a saúde, o bem-estar e a beleza. A pele e os cabelos, eles são formados principalmente de proteínas, também como colágeno, elastina, queratina, mucopolissacarídeos, ácidos hialurônico, lipídios, enzimas, sais minerais, vitaminas e água. Dessa forma, a aplicação tópica de itens que tenham identidade com a pele e cabelo baseia-se principalmente no fornecimento de precursores biológicos que vão ocasionar a catálise de reações vitais, que eles vão provocar esse sequestro de radicais livres, a manutenção do teor de água, a formação de filmes seletivos e protetores, a restauração de estruturas danificadas, a lubrificação adequada dos tecidos e também vão ocasionar o condicionamento e o brilho dos cabelos. Bom, como a Ana disse, está presente em muitas áreas, muitas vertentes. E vamos estudar um pouco ao longo da nossa letiva sobre os cosméticos, os industrializados, né, que foi recente, né? No século passado até hoje, temos os industrializados, entender o bem e o mal que esses cosméticos fazem. Eles são muito bons para a nossa pele. Alguns são muito bons, alguns talvez nem tanto. É importante a gente entender a composição desses cosméticos, mas precisamos entender também o quanto afeta o meio ambiente, porque é igual as embalagens. Tem muita embalagem de plástico. O que a gente faz com essas embalagens depois? Onde a gente deposita igual, eu arrumei um creme para hidratar meu cabelo e sobrou um pouco. O que a gente faz com esse descarte? É importante entendermos, igual a questão do desodorante de aerosol, do gás. Aumenta o efeito estufa, não aumenta, é melhor do de rolo, é melhor o desgaste. Tem muita vertente para estudar sobre os cosméticos. É uma área muito ampla. Outra questão dos cosméticos industrializados que eu acho muito interessante é a questão do uso de animais. Tem cosméticos, alguns cremes, para ele ser feito hoje para chegar ali no mercado, alguns utilizaram animais. E o que eles fizeram com esses animais, esses testes de animais? E depois, como foi feito a questão de judiar do animal mesmo? Isso é até algo político, é um crime.
Então, é muito interessante, vocês vão ver mais a seguinte, né? Que tem cremes que tem no rótulo. Esse creme não utiliza animais. Não Teste. precisa, isso, não utiliza teste de animais. Não precisa judiar, quem sabe até depois matar o animal. Quem sabe o que esses produtos químicos podem fazer com ele. Já vocês vão ver mais a seguinte, que tem como testar em pessoas de forma segura, tudo certinho, mas tem pessoas que ainda utilizam o teste de animais. Vamos entender um pouquinho mais e também entender sobre os cosméticos naturais. Eles podem ser mais caros ou não? Ele é uma melhor solução? Sim, eu também talvez não, porque é preciso entender, né? Não basta você só fazer igual a questão do álcool em gel em casa, que tinha professores ou na internet, algumas pessoas ensinando a fazer esses álcool em gel em casa. E aí, eles são eficazes ou não? Não são eficazes? Ah, mas não precisa tomar álcool em gel como uma verdade absoluta. Tem cremes que são muito eficazes, tem componentes químicos presentes em frutas, em verduras, que são muito eficazes. Eu sou a prova viva, eu uso muito produtos caseiros no meu cabelo, na minha pele, ajuda bastante, mas é importante pesquisar e entender o que está presente ali. Então vamos tentar entender um pouco a diferença, o que é melhor, o que é pior, o que dá para utilizar natural também, a forma certa de descartar esses potes. Vamos ver, tem muita coisa para estudar na eletiva, esse é só o comecinho. Pode continuar, Ana. Aí, como a Nathalie falou, né, a gente vai trabalhar essa questão dos industrializados e naturais. E aí, a gente quer trabalhar com vocês também a possível produção de sais de banho, onde vocês vão fazer esse experimento em casa, sobre a nossa orientação. E aí, a gente traz para vocês também a produção de sabonete líquido, só que essa produção decidimos não deixar vocês fazerem em casa. Por quê? Porque eles precisam de alguns elementos químicos, que aí talvez alguns não tenham acesso, e a gente preferiu passar um vídeo para vocês sobre como ocorre essa produção. Já o sais de banho a gente vai produzir com vocês mesmo. Vai ter uma atividade onde a gente vai trabalhar com vocês também mitos e verdades sobre os cosméticos, onde vocês vão poder levar questões discutidas até mesmo dentro de casa, entre vocês e os seus familiares, para a gente ver se realmente é uma verdade ou um mito, se uma receita funciona ou não. E aí vocês vão poder levar essas discussões para nossa aula. Bom, por fim aqui nós deixamos a frase, né? O segredo de progredir é começar. Então, não é que a gente vai mudar o mundo com a seletiva, ou vai melhorar a questão do descarte da forma correta, sim ou não, mas é importante começar pela gente. A maioria das coisas que a gente faz é um processo de formiguinha. Nós fazemos e acaba influenciando as outras pessoas, seja até pelo exemplo. Por quê? Porque grandes coisas precisam de pequenas coisas. Primeiro a gente precisa começar com o pequeno para conseguir o grande. Então, vamos trabalhar a eletiva, entender um pouco a química do meio ambiente, o que a gente pode fazer para melhorar, o que não podemos fazer. Então, estamos passando por um momento muito difícil da pandemia, gostaríamos de fazer muitos experimentos, mas vocês entenderem, quem sabe um dia ter a oportunidade de fazer, até depois que vocês estão no primeiro ano. Quando acabar a pandemia, se Deus quiser, vai ser em breve, vocês vão para a sala de aula, vocês podem pedir à professora Cris, à professora Késia, quem sabe para desenvolver algum desses experimentos. São experimentos fáceis que dão para ser feito. É muito interessante, tem uma gama muito grande. Dá para fazer muita coisa só com as coisas que a gente tem em casa. A química, a biologia é muito rica. Entender como ela está presente no nosso dia a dia é muito importante, gente. É muito rico você compreender o que você está estudando e conseguir utilizar ele no seu dia a dia. Porque vocês podem não querer ser dermatologista,
ser médico, fazer alguma coisa relacionada à química, mas mesmo que vocês não vão fazer isso, no final da aula, vocês vão entender e conseguir fazer alguma coisa para a sua vida mesmo, para o seu cotidiano, para ter um cabelo mais brilhoso, mais bonito, para tentar diminuir um pouco as espinhas, deixar a pele mais limpa, né? É muito interessante. Vamos aprender muita coisa ao longo da letiva. Eu espero, do fundo do coração, que vocês gostem. Espero também que, nesse tempo tão difícil, vocês estejam bem. Deixa aqui o meu muito obrigado pela atenção. É isso, faço das palavras da Nathalie as minhas, e é muito, muito obrigada. E aí a gente continua com a nossa aula lá no grupo do WhatsApp. Obrigada, meninos, tenham um bom dia.